Dando sequência ao nosso especial sobre Sweet Tooth, chegamos às 7 últimas edições da história. Recapitulando brevemente o que aconteceu, o Gus foi traído pelo Gepard, o Gus foi resgatado pelo Gepard, nosso grupo decidiu partir para o Alasca em busca de respostas, eles encontraram uma barragem sendo mantida por um vilão disfarçado de mocinho e depois de derrotá-lo, perderam um membro da equipe. Se você quer saber como tudo isso aconteceu com mais detalhes, confere a playlist que tá aparecendo aqui na tela. Mas vamos pro vídeo de hoje. Shazukara! A revista seguinte à morte da Lucy retoma o formato de livro de conto infantil, disposto na horizontal e com muito mais texto em vez dos quadrinhos. Nessa história nós vemos como Gepard e a Beck realmente sofrem muito com a perda da Lucy, mas todo o grupo entende que ela mesma não gostaria que eles ficassem tristes. E com a chegada do Jimmy Jacobs e do Garoto Corvo, realmente o clima fica mais leve. E eles conseguem voltar a sorrir. Eles decidem continuar a viagem até o Alasca, levando o último carro do projeto Sempre Verde, mas deixam a barragem de volta para o grupo como pagamento. Mas nós somos surpreendidos com o fato de que o Bob precisa hibernar. Olha só, ele ainda mantém essa característica animal. Então o Johnny decide ficar na barragem junto com o Bob e o restante do projeto Sempre Verde, enquanto o grupo parte para o Alasca. E eles tiveram a sorte de sair no momento certo, já que seguindo o rastro deixado pelo grupo lá no acampamento, o Abbott chega até o projeto Sempre Verde, chega até a barragem e destrói tudo. A matilha de meninos cães devora os membros do projeto Sempre Verde. Coitado, essa galera apareceu só pra sofrer, enquanto o Abbott interroga o Johnny sobre o paradeiro do grupo. É então que a gente tem um flashback mostrando um pouco mais da relação entre os irmãos. O Johnny sempre foi visto como a fraqueza do Abbott, em todos os sentidos. Ele era frágil, ele era inocente, então o Abbott sempre se viu na obrigação de proteger o seu irmão. Tanto é que ele mata o próprio pai, que abusava psicologicamente do Johnny. Nós também descobrimos nesse flashback que o Abbott não era o líder original da milícia. Ele assassinou o líder dos Últimos Homens quando ele não permitiu que o Johnny se unisse ao grupo. Então, diante de tudo isso, o Johnny se recusa a dizer ao Abbott para onde o grupo foi, já que ele sabe que mesmo se ele não cooperar, o seu irmão não vai fazer nada de ruim contra ele. É aí que o Jeff Lemire fala, tá na sua zona de conforto? Então calma aí. E nós vemos o Abbott matando o seu próprio irmão com um tiro e ordenando que os meninos cães continuem farejando o restante do grupo. O que o Abbott não percebe é que a matilha ainda estava interessada no local, já que o Bob despertou da sua hibernação com toda essa confusão e presenciou o que aconteceu. Mas a história continua com o Dr. Singh chegando ao Alasca e recriando os passos do pai do Gus. É então que nós descobrimos que, diferente de tudo que a história indicava, o pai do Gus não era um cientista envolvido em um grande projeto, mas sim um zelador do laboratório que por acaso encontrou o Gus e decidiu cuidar dele. O Richard e sua esposa estavam esperando um filho, mas ela acabou sofrendo um aborto e perdeu o bebê. Um dia, casualmente no trabalho, ele percebeu que os cientistas estavam morrendo e, seguindo esse rastro de morte, encontrou um híbrido no berço. Mas não era qualquer híbrido, era o primeiro híbrido recriado, o Gus. Ele levou o bebê para casa, mas encontrou sua esposa morta pelo flagelo, mas ainda assim decidiu continuar cuidando da criança. E fugindo do rastro de morte do flagelo, encontrou uma reserva florestal no Nebraska, onde iniciou a sua nova vida. O que ele não sabia e que nós também só descobrimos acompanhando o ponto de vista do Dr. Singh é que outros híbridos foram criados depois do Gus e eles permaneceram aprisionados no laboratório. Indo contra o que diziam as anotações do diário de James Tucker, os cientistas encontraram as portas com os corpos dos antigos deuses inuites. E em vez de deixar aquilo quieto onde estava, decidiram clonar todos aqueles seres. Assim, os híbridos foram trazidos de volta e junto com eles o flagelo também retornou. Mas enquanto o Dr. Singh descobre tudo isso, o Bob tenta fugir da barragem para avisar que o Abbott está rastreando eles, mas ele mesmo é rastreado pelos garotos cães.
Nesse meio tempo, o nosso grupo chega até o Alasca e se depara com as outras crianças híbridas, mas eles nem têm tempo de entender o que está acontecendo quando os sinos da igreja começam a tocar. Lá dentro, o Dr. Singh está cercado de livros, anotações, as páginas da Bíblia do pai do Gus, assim como as páginas do diário de James Tucker e diversas inscrições no chão. Ele entendeu que a humanidade não conseguiu deixar os deuses descansarem em paz e os trouxeram de volta. Ele sabe que o Gus é o primeiro deles, a reencarnação de Tekeitzertok, que veio para eliminar a humanidade e guiar um novo mundo comandado pelos híbridos. Mas pro restante do grupo, ele só parece um maluco fanático religioso. Enquanto isso acontece, o garoto corvo decide dar uma volta para esticar as suas asas, mas se depara com os homens do Abbott montando um acampamento já ali por perto. Sem pensar duas vezes, o Abbott abate o híbrido com um tiro e o amarra ao pescoço do Bob, enviando o garoto até a cidade como uma forma de mandar um recado pro restante do grupo. O Jeopardy entende o recado e se prepara para combater os homens do Abbott, mesmo estando em menor número, mas ele não quer que os híbridos o ajudem. Mesmo achando o Dr. Singh um maluco, ele também acredita que os híbridos estão relacionados com o flagelo, mas nada disso importa agora. Eles não podem culpar as crianças, pelo contrário, eles precisam protegê-las. Os adultos, a humanidade, eles já estão condenados, mas as crianças ainda têm uma chance. E os híbridos precisam do Gus para conduzi-las. Dessa forma, a Becky leva o Andy, o Bob e o Gus até a câmara onde os híbridos foram criados para mantê-los lá em segurança, enquanto o Jimmy e o Jeopardy armam uma emboscada para os homens do Abbott. A milícia vai caindo nas armadilhas, mas conforme o tempo passa, eles vão ficando sem recursos. Então o Jeopardy diz que chegou a hora da Becky levar os híbridos para longe dali. Só que o Abbott antecipou esse movimento. E em vez dele ir para a cidade, ele tá indo direto pro esconderijo. O Jimmy acoberta a fuga do Jeopardy e até consegue abater alguns homens nesse processo, mas ele também é fuzilado e morto. E mesmo com o Jeopardy correndo para tentar alcançar as crianças a tempo, o Abbott consegue capturá-las. É então que nós temos mais um confronto. O Abbott tem o Gus em sua mira, e o Jeopardy surge para negociar a sua própria vida pela do garoto. Mas não é isso que o vilão quer. O Jeopardy vai ter que escolher entre salvar a vida do Gus ou do seu próprio filho, que o Abbott revela estar vivo. Enquanto as coisas vão ficando cada vez mais tensas, a milícia é subitamente atacada pelos híbridos mais velhos, que surgem para ajudar o grupo do Gus. Mas no meio dessa confusão, o Abbott foge com o Bud e o Jeopardy é brutalmente atacado pelos meninos cães. Ele consegue escapar do ataque da matilha e vai atrás do Abbott, pedindo pro Gus para que ele não o siga. Mas depois de uma luta violenta em que ambos ficam esgotados, o Abbott não consegue compreender por que o Jeopardy não desiste. Ele continua se questionando por que você não morre, por que depois de tudo que acontece você insiste, por que você atrapalha os meus planos, por que você não desiste. E é quando o Jeopardy finalmente admite que é porque ele ama essas crianças. Afinal de contas, como a gente já comentou, isso é tudo que lhe restou. O mundo não é mais o mesmo. A sua vida mudou completamente, ele perdeu a sua esposa. Então amar e proteger essas crianças é tudo que ele tem. O Abbott acha isso patético e atira no Jeopardy, mas a arma falha. Diferente do Gus, que não falha não e mete a faca na garganta do Abbott, pondo um fim a essa confusão toda. Só que o Jeopardy tá muito ferido. Ele não vai sobreviver. A única coisa que ele pede é que o Gus cuide do seu filho e parte dizendo que ele é um bom garoto. A história dá um salto gigantesco no tempo e nós temos a edição final de Sweet Tooth. Em Lar Docilar, nós vemos dois garotos cervos, um inclusive muito parecido com o Gus, fugindo da perseguição de alguns caçadores. Os garotos são emboscados, mas salvos pelo Gus e pelo tio Bob, já bem mais velhos e líderes de uma colônia de híbridos construída no mesmo local onde o Gus cresceu, a reserva florestal no Nebraska. O Jeopardy se tornou uma espécie de lenda entre as crianças e elas sempre querem saber mais das histórias do Homem Grande. O que o Gus
Gus nunca contou foi a história da mãe das crianças. Apesar de hoje ele estar casado com a Wendy, a verdadeira mãe delas é a Becky. O Gus e a Becky se apaixonaram e tiveram seus filhos, mas ela também morreu pelo flagelo. E depois disso, o Gus e a Wendy se aproximaram. Fica a impressão de que ele não quer admitir para os seus filhos e até para o restante da colônia que aquelas crianças não são filhas de híbridos puros. Híbridos puros. Vocês entenderam? A história mostra como o Dr. Singh também sucumbiu à doença, mas antes disso ele ensinou a medicina aos híbridos e durante um certo tempo foi um membro muito importante para a tribo. Assim como o Bud, que curiosamente criou um conflito dentro da comunidade. O Gus e o seu grupo conviveram com os últimos humanos, que ficaram cada vez mais agressivos, mais desesperados com o fato dos híbridos estarem tomando o mundo das suas mãos. Enquanto o Gus tinha uma visão mais pacífica de vamos apenas mitigar as investidas deles enquanto naturalmente a humanidade se extinguirá, o Bud tinha uma visão mais agressiva, de vamos eliminá-los antes que eles tentem alguma coisa contra nós. Inclusive, o Bud liderou a última guerra entre humanos e híbridos, que quase culminou na sua morte se não fosse a intervenção do Gus, cumprindo a promessa de que sempre protegeria o Bud. Afinal de contas, eles são irmãos, que juraram se proteger, não importa o que aconteça. A história também mostra como os híbridos acolheram os últimos humanos e os ajudaram na sua passagem definitiva para fora desse mundo. Afinal de contas, os humanos foram responsáveis pelo ressurgimento dos híbridos e passaram a ser homenageados como parte da família. E assim, uma história que começa com medo, com intolerância, com ódio, com traição, se conclui de maneira feliz, de maneira pacífica, com os híbridos ganhando o mundo, com diversas gerações surgindo, com filhos se tornando pais, pais se tornando avós, e a história continua. Essa é uma história que se conclui com o Gus já velhinho, encontrando o seu descanso eterno e sendo levado pelas mãos do Jeopard, em um dos finais de história mais emocionantes que eu já li. Sweet Tooth é uma declaração de amor do Jeff Lemire. É uma história que nos faz olhar para dentro, nos faz olhar para as nossas relações como indivíduos, deixando de lado toda essa história dos híbridos e do flagelo. A gente percebe como diante de qualquer situação adversa, a reação humana é sempre querer combater o que é diferente. É sempre querer eliminar aquilo que de alguma forma ameace a sua existência. Mas no final das contas, muitas vezes o que prevalece e permanece é o amor. No final da história, aquela reação adversa inicial que eu tive às ilustrações, que, deixando claro, é uma opinião, cada um tem o direito de gostar ou desgostar do que quiser, pra mim foi se tornando algo mais contemplativo. E eu realmente passei a admirar a simplicidade dos painéis. A gente consegue sim enxergar a beleza nas ilustrações de Sweet Tooth, já que essa é uma história tão bonita que tudo ao redor dela fica bonito também. Como o próprio Gus diz enquanto narra a sua aventura, essa é uma história. Uma boa história que fica por muito tempo na cabeça de quem lê e que eu espero que a série consiga fazer jus a tudo que foi construído nos quadrinhos. E assim termina a nossa história aqui também, com esse especial sobre Sweet Tooth, que eu espero que vocês tenham gostado e quero que vocês comentem aqui embaixo o que mais vocês querem ver no canal. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês.